Apvida, 3 milhões de clientes em todo o Brasil. Venha você também. Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao debate entre os candidatos ao governo de Pernambuco, promovido pela TV Clube Record e transmitido para todo o estado. A partir de agora, você vai ter a oportunidade de formar a sua opinião sobre quem merece o seu voto no dia 5 de outubro. Os candidatos que participam do debate são aqueles ligados a partidos que têm representatividade no Congresso Nacional. Vamos conhecê-los. Começando por Paulo Câmara, do PSB. A ordem dos candidatos aqui no estúdio foi definida por sorteio. Paulo Câmara é o primeiro candidato posicionado. Também recebemos aqui no estúdio Zé Gomes, do PSOL. E ainda Armando Monteiro, do PTB. Este debate também está sendo transmitido em tempo real pela internet, pelo portal pernambuco.com e pelas redes sociais do Diário de Pernambuco. Você também pode acompanhar através delas e fazer, inclusive, seus comentários. Vamos ver agora o perfil de cada um dos candidatos que participa deste debate. Vamos começar, então, pelo candidato Paulo Câmara. Se chama Paulo Henrique Saraiva Câmara e tem 42 anos. Ele é formado em Ciências Sociais, pós-graduado em Contabilidade e mestre em Gestão Pública. Auditor do Tribunal de Contas de Pernambuco, Paulo Câmara foi secretário de Administração, Turismo e da Fazenda de Pernambuco. Ele representa a coligação Frente Popular, formada por 21 partidos. Paulo Câmara é casado e pai de 2 filhas. Vamos conhecer um pouco mais também sobre o candidato Zé Gomes, do PSOL. José Gomes de Sá Neto tem 35 anos. Ele é técnico em contabilidade e administração e atua na área de educação popular. Zé Gomes foi um dos fundadores do PSOL. Nesta eleição, ele conta com o apoio da Mobilização por Poder Popular, coligação formada pelo PSOL e também pelo PMN. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre o candidato Armando Monteiro, do PTB. Armando Monteiro tem 62 anos e é formado em Administração e Direito. Candidato do PTB, ele representa a coligação Pernambuco Vai Mais Longe, que reúne 6 partidos. Foi deputado federal e atualmente está licenciado do cargo de senador. Armando Monteiro também foi presidente da Federação das Indústrias de Pernambuco, a FIEP, da Confederação Nacional da Indústria, CNI, do SESI e do SENAI. É casado e pai de 4 filhos. Além desses candidatos que recebemos aqui no estúdio, outros 3 candidatos também concorrem ao governo de Pernambuco. Miguel Anacleto, do PCB, Jair Pedro, do PSTU e Pantaleão, do PCO. Eles não participam deste debate porque os partidos aos quais são ligados não possuem representatividade no Congresso Nacional. Nossa comissão jurídica vai acompanhar de perto todo o debate. Ela é formada pelos advogados João Bosco Tenório, Sérgio Galvão Tenório e Carlos Gil Rodrigues. Caso algum candidato se sinta ofendido ou tenha necessidade de direito de resposta, o pedido será analisado pela comissão, que decidirá pela concessão ou não. Nosso debate será composto de 4 blocos, onde os candidatos responderão a perguntas dos outros candidatos e também da população. Vamos conhecer então as regras para este primeiro bloco. Neste bloco teremos 2 rodadas de perguntas. Candidato pergunta a candidato. O primeiro a perguntar será definido por sorteio. O tema também será sorteado e poderá ser saúde, educação, segurança pública, transporte, meio ambiente ou habitação. O candidato sorteado escolhe a quem perguntar. Na sequência, o candidato que respondeu não pode perguntar ao candidato que lhe perguntou. A pergunta terá 30 segundos, a resposta 2 minutos. Réplica e tréplica terão 1 minuto e 30 segundos cada. Na segunda rodada, será feito um novo sorteio para ver quem será o primeiro a perguntar. Bom, vamos então fazer o primeiro sorteio. Vamos sortear o candidato que faz a primeira pergunta. Vamos lá. O candidato sorteado é Zé Gomes.
Vamos agora sortear qual o tema da pergunta que será feita por ele. Mobilidade. Candidato Zé Gomes, a quem o senhor gostaria de fazer a sua pergunta? Ao Paulo. Candidato Zé Gomes, portanto, pergunta a Paulo Câmara. Candidato, o senhor tem 30 segundos para formular sua pergunta, contados a partir de agora. Paulo, o governo que você representa aumentou o sufoco dos usuários do transporte coletivo. Da maneira que está organizado o consórcio Grande Recife, a antiga MTU, ela só beneficia os empresários e massacra os usuários. Sua campanha tem prometido ampliação do número de terminais integrados, batizados de currais integrados pela população. Você faz a opção de priorizar o lucro das empresas. Por que não priorizar os mais de 2 milhões de usuários diários do transporte coletivo da região metropolitana? O candidato Paulo Câmara tem 2 minutos para responder. Ô Zé Gomes, a mobilidade é um desafio para qualquer governante. É um problema nacional que Pernambuco tem enfrentado. Enfrentado a partir dos corredores exclusivos do BRT, que estão sendo implantados. Nós vamos ter a oportunidade no nosso governo de implantar novos corredores e vamos também fazer com que os terminais integrados eles funcionem com mais tranquilidade, com mais organização. É o BRT com mais velocidade e com mais segurança e os terminais mais organizados e mais fiscalizados. Além disso, nós vamos implantar o bilhete único com tarifa única, para dar conforto ao usuário do transporte coletivo. É muito importante que o usuário tenha as opções de se precisar ir para o terminal, ele vai, e se precisar pegar o ônibus em qualquer parada de ônibus, ele também vai poder fazer isso pagando apenas uma passagem. E a passagem também vai ter o preço unificado. Hoje se paga R$ 2,15 e R$ 3,30, de acordo com a área que você for utilizar. Agora não, a partir do meu governo eu vou unificar em R$ 2,15 o preço da passagem, para possibilitar também que haja unificação disso no âmbito da região metropolitana. Vou continuar investindo em novos corredores, vou continuar investindo para que haja novas ciclovias, vou finalizar o projeto da navegabilidade do Rio Capibaribe e vou trabalhar junto aos municípios para que eles implantem também, como a Prefeitura do Recife implantou, as faixas exclusivas de transporte coletivo. Isso vai beneficiar e vai fazer com que o transporte coletivo seja mais atrativo, dê mais velocidade, ganhe aos usuários maior conforto. É fundamental privilegiar realmente um transporte público que envolve 2 milhões de usuários todos os dias. Além disso, nós regulamentamos a relação Estado-empresas de ônibus. Nós fizemos a licitação que nunca tinha sido feita, uma licitação que não ocorreu no Brasil inteiro. Pernambuco fez. Hoje há as licitações concluídas, as empresas tendo a possibilidade de ter sua relação jurídica bem definida, os direitos e deveres bem contratualizados e a gente podendo cobrar também o melhor serviço. Tempo esgotado. O candidato Zé Gomes tem agora 1 minuto e meio para a réplica. Paulo não fez nada disso do que ele está prometendo agora. O BRT é um modelo que já nasce ultrapassado, da década de 80, que não está integrado ao resto do sistema de transporte coletivo. A opção de ampliar os números de terminais integrados favorece as empresas de ônibus. No nosso governo não vamos ter terminais integrados que integram ônibus a ônibus. Iremos fortalecer os terminais integrados que integram ônibus ao metrô, mas iremos parar com o massacre do usuário. Nossa integração será feita através do bilhete único, que permitirá que os usuários possam fazer o trajeto mais racional para o seu deslocamento. Nós precisamos deixar claro também que a opção de não fazer e não deixar que tivesse transparência dentro do consórcio Grande Recife é para beneficiar as empresas. Eu faço parte da frente de luta pelo transporte público de Pernambuco, me mobilizei várias vezes, infelizmente fui atendido pelo governo que o Paulo defende, muitas vezes com bala de borracha e bomba de efeito moral, quando tentávamos dialogar com o governo. A opção que o governo deu de participar da Conferência Metropolitana de Transporte Público foi uma farsa. Nós participamos e, infelizmente, o governo não garantiu o encerramento da conferência porque sabia que o passe livre dos estudantes sem subsídio às empresas seria aprovado pela conferência e teríamos um conselho estadual metropolitano de transporte que iriam fazer as coisas diferentes. Então nós precisamos de mudança, precisamos de não atender os interesses dos empresários, precisamos de coragem e ousadia para fazer as inversões de prioridade necessárias. Não se vai resolver o problema da mobilidade na região metropolitana sem priorizar o transporte coletivo. O candidato Paulo Câmara tem agora 1 minuto e meio para a tréplica. Bom, Zé Gomes, os terminais integrados eles são necessários para o sistema. São mais opções também para o usuário que vão nos terminais integrados e tem vários ramais
para poder utilizar o transporte. E também para a operação do sistema. Agora, o bilhete único tarifa única, nós vamos implantar. Eu anunciei essa medida desde o mês de maio, uma medida necessária que chega no momento certo, no momento de dar essa funcionalidade maior para o usuário, essa maior possibilidade dele, qualquer parada de ônibus, pegar e ir para o destino que quiser, pagando apenas uma passagem. Ele vai poder pegar 1, 2, 3 ônibus, pagando apenas uma passagem, vai ter mais conforto de ir do trabalho para casa, de casa para o trabalho e para a escola. Então, vamos continuar privilegiando o transporte público de passageiros. Ele é tão importante. E é também importante ressaltar que nós também vamos implantar o passe livre aqui em Pernambuco. O passe livre para os estudantes da rede estadual de ensino, que é outra forma também de atender uma demanda que foi solicitada pelos estudantes. E o governo que eu participei é um governo que ouve, é um governo que tem participação, é um governo que procura, dentro do amplo diálogo, buscar as alternativas para os desafios do transporte público. Isso foi feito. O passe livre é uma prova disso que nós vamos implementar a partir de 2015, como também a complementação de toda a rede com mais corredores exclusivos, como o da Avenida Norte, como o da BR-101, que vai ficar pronto no nosso governo, complementar esse sistema. Tenham todos a devida atenção, que nós vamos dar o tratamento adequado para que o transporte público de passageiros de Pernambuco seja cada vez melhor. Bom, o candidato que faz as perguntas agora, a pergunta agora, é o mesmo que acabou de responder, portanto, Paulo Câmara. E ele não pode perguntar a Zé Gomes, consequentemente tem que perguntar ao candidato Armando Monteiro. Vamos então ao sorteio do tema. Segurança. Candidato Paulo Câmara, o senhor tem 30 segundos para formular sua pergunta para o candidato Armando Monteiro. Bom, Armando, o governo de Pernambuco implementou o Pacto pela Vida, que foi responsável pela redução do número de homicídios em 40% nos últimos 7 anos. Pernambuco foi o único estado que conseguiu atingir redução ano a ano nos últimos 7 anos do Brasil. Isso mostra uma política acertada do nosso governo. O pacto tem sido muito criticado nos seus programas eleitorais. Você fala de uma repactuação. Na verdade, repactuação é desmanchar o Pacto pela Vida? O candidato Armando Monteiro tem agora 2 minutos para a sua resposta. Eu queria cumprimentar os telespectadores, cumprimentar vocês e os demais candidatos. Veja, tudo na vida social tem uma dinâmica própria. Não há nada que se cristalize, que seja imutável. O desafio do gestor público é dar resposta às situações como elas se apresentam. O pacto teve um papel, é um arranjo institucional, a meu ver, adequado, mas o que deve se levar em conta são os resultados do pacto. E aí nós já temos, nesse semestre de 2014, uma elevação muito significativa dos índices de homicídio em Pernambuco. Algo que indica uma falta de controle do sistema de segurança. Portanto, é necessário, sim, repactuar o próprio pacto, de modo a tornar mais efetiva algumas ações e ter um olhar sobre todas as outras espécies de delito. O pacto focou muito os crimes contra a vida é o principal bem, mas o clima de insegurança reinante hoje no estado de Pernambuco se traduz numa escalada muito preocupante de crimes contra o patrimônio, de crimes contra a mulher, que desafiam a autoridade pública. Portanto, nós precisamos sim repactuar o próprio pacto. E demais, temos que registrar que Pernambuco ainda tem um índice de homicídios muito superior à média nacional. Enquanto a média do país é 24 homicídios por 100 mil habitantes ano, Pernambuco tem ainda um índice que se aproxima de 40, para ser preciso, 37 por 100 mil habitantes ano. Portanto, temos muito o que fazer na área de segurança. Nós temos várias propostas, inclusive a de um plano emergencial de segurança para poder resolver os problemas que hoje inquietam a população. O candidato Paulo Câmara tem agora 1 minuto e meio para a réplica. Pernambuco conhece o esforço do governo de Pernambuco em fazer com que o Pacto pela Vida tornasse uma política pública eficaz. E se tornou. Conseguimos reduzir nos últimos 7 anos 40% do número de homicídios, 60% na capital. Pernambuco é o único estado do Brasil que conseguiu fazer isso. E reduzimos também crimes contra o patrimônio.
os latrocínios, os roubos, os furtos diminuíram 30% nos últimos 7 anos. E vamos agora fortalecer, a partir de 2015, contratando mais policiais. Vão ser 8.500 policiais que nós vamos contratar no nosso governo. E o pacto é isso, é uma política dinâmica, é uma política que é assumida pelo próprio governador. E eu vou assumir, como governador de Pernambuco, como Eduardo fez em 2007, a segurança do nosso Estado, para que o pacto continue cada vez mais forte, mais vivo, fazendo com que a população de Pernambuco se sinta mais segura. Vamos contratar mais policiais, como eu falei, vamos ter mais equipamentos, vamos atuar em ações preventivas, principalmente no combate ao crack. Por isso que eu vou triplicar as equipes do programa Atitude para livrar nossos jovens do vício do crack e ter a oportunidade de ressocializar eles para a sociedade. Então vamos continuar fazendo essa política do Pacto pela Vida, a política que busca proteger. O pacto tem uma dinâmica, ele se autocorrige ao longo de todo o processo. Nos últimos meses, tivemos avanços, tivemos diminuição em janeiro e fevereiro, pioramos em março, abril e maio, medidas corretivas foram feitas e em agosto e setembro já tivemos excelentes resultados, o que mostra que o pacto está no caminho certo. O candidato Armando Monteiro tem agora 1 minuto e meio para a tréplica. No mês de junho de 2014, sobre igual mês do ano anterior, nós tivemos um aumento do índice de homicídio de mais de 20% em Pernambuco, no mês de junho. Quero dizer que nós precisamos tomar medidas que deem realmente mais tranquilidade à população. Tem 60 municípios em Pernambuco que não têm delegados. Isso é algo inaceitável. Tem delegacias que não funcionam no final de semana. E os crimes violentos, sequestros relâmpagos, crimes, explosão de caixa eletrônicos, é algo que se tornou comum, infelizmente, no cotidiano dos municípios, na vida cotidiana dos municípios de Pernambuco. Portanto, nós vamos fazer um planejamento emergencial, aumentar o efetivo, melhorar a distribuição dos efetivos e criar os centros de polícia cidadã. Ou seja, oferecer em 10 pontos do território de Pernambuco todo o sistema de delegacias especializadas. Vejam, se houver um roubo de carga em Garanhuns, você tem que prestar queixa na Delegacia de Roubos e Furtos do Recife. Nós temos uma área do território de Pernambuco que é conhecida pela produção de drogas e de maconha. No entanto, não há uma delegacia de narcotráfico nessas áreas. Nós vamos tomar firmemente a questão da segurança, não através de slogans ou de programas que se destinem a promover o governo. Tempo esgotado do candidato Armando Monteiro. Agora, ele mesmo faz a pergunta, e a pergunta direcionada ao candidato Zé Gomes. Zé Gomes. Só um minuto, vamos primeiro ao sorteio do tema. Portanto, o tema é habitação. O candidato Armando Monteiro tem 30 segundos para formular sua pergunta. Zé Gomes, o Nordeste tem um déficit habitacional muito significativo e Pernambuco também. E você sabe que o governo federal realizou um grande programa, depois de anos e anos em que o país não tinha uma política habitacional. O Minha Casa, Minha Vida. Que avaliação você faz do desempenho de Pernambuco no programa Minha Casa, Minha Vida? O candidato Zé Gomes tem 2 minutos para a resposta. Armando, a gente tem um debate que passa por uma necessidade de soluções de problemas históricos. Para discutir a questão da habitação, a gente precisa discutir uma reforma agrária que não foi feita no Brasil. Para discutir a questão da habitação e a solução do déficit específico de Pernambuco, nós precisamos discutir a questão do modelo de crescimento econômico que foi implementado no Estado nos últimos anos, que faz com que criemos cidades travadas. Cidades que fazem com que as pessoas precisem estar na periferia dos grandes aglomerados de produção. Nós precisamos avançar sobre a solução desse problema. Nós temos que discutir que modelo de cidades nós queremos. Nós temos uma experiência muito positiva aqui do movimento social aqui em Pernambuco, o Fórum Estadual de Reforma Urbana, que apresentou as candidaturas ao governo, a sua plataforma para habitação, e nós a absorvemos no nosso programa. Nós entendemos que precisamos discutir essa questão da habitação dentro de uma discussão mais ampla, de uma discussão estrutural. O programa Minha Casa, Minha Vida, ele tem a importância que tem todo programa que planeja a ação em uma determinada área. Mas a gente precisa deixar claro que esse programa tem a maior finalidade de aquecer a economia, de induzir quem produzia os insumos para a construção civil, inclusive pela sua forma de financiamento.
Então, nós precisamos debater outro modelo, um modelo que atinja, principalmente, como foi colocado pelo Fero, as famílias entre 0 e 3 salários mínimos. Esse é o modelo. E precisamos discutir o modelo das nossas cidades. Nós não vamos conseguir enfrentar isso se continuarmos tendo modelos presididos pelo que, inclusive, é feito aqui na nossa capital. Nós vivemos um episódio que externou e tornou público o que o poder público hoje planeja para a cidade e para a região metropolitana do Recife, com o caso do projeto Novo Recife, no caso Zé Estelita. Eu acompanhei, estive lá acampado, fui retirado pelo choque do governo estadual e nós tivemos lá uma forma clara. Precisamos discutir um outro modelo de cidade, um modelo de cidade inclusiva, um modelo de cidade que não esteja a serviço apenas dos interesses econômicos. Agora, o candidato Armando Monteiro tem 1 minuto e meio para a réplica. Zé Gomes, nós lamentamos constatar que Pernambuco não se utilizou bem do programa Minha Casa Minha Vida. Veja, o Nordeste contratou 350 mil habitações no programa e em Pernambuco nós só contratamos 20 mil unidades. Isso é um desempenho realmente inaceitável. Isso representa 6% do que o Nordeste realizou. E vejam, nós temos até naquele projeto lá de recuperação da Mata Sul, das áreas que foram atingidas pelas enchentes, há ali, por exemplo, um déficit ainda, a não entrega de habitações que constam do programa de recuperação. Só em Palmares tem 5 mil unidades habitacionais que não foram entregues ainda. Em Barreiros, por exemplo, nós temos mais de 1.300 unidades habitacionais que não foram entregues. Portanto, Pernambuco precisa, sim, se utilizar melhor do que o programa Minha Casa Minha Vida oferece, um dos mais importantes programas do governo da presidente Dilma, que em boa hora concebeu um programa inteligente que consagra um nível de subsídio social, sobretudo às populações de mais baixa renda, e que vem dando respostas adequadas ao imenso déficit habitacional do país. Bom, o candidato Zé Gomes tem agora, então, 1 minuto e meio para a tréplica. Precisa deixar claro que existe um projeto, que não é um projeto local de construção da lógica das cidades. Nós vemos cidades que expulsam os trabalhadores do seu centro e os colocam em situação precária nas periferias, onde esse déficit habitacional é verificado. Isso está sendo aplicado em Pernambuco. Infelizmente, esse modelo de crescimento econômico que não trouxe desenvolvimento social, que é defendido tanto pelo Paulo como pelo Armando, por eles estarem defendendo o mesmo projeto político, ele criou essa lógica. Nós precisamos enfrentar isso. Nós precisamos ter um programa, primeiro, um programa que atenda a quem mais precisa. Não podemos colocar isso como crédito imobiliário, que é preciso ter um empréstimo no banco para que se solucione o problema da moradia. A outra questão é que precisamos discutir o modelo de cidade. Além da reforma agrária que necessita ser feita, a gente precisa discutir e enfrentar isso. O Carlos Pena Filho colocou que é do sonho dos homens que a cidade se inventa, né? E, infelizmente, o sonho que tem construído as cidades que nós temos vivido não são sonhos de inclusão, são sonhos de ganância. Nós precisamos construir as nossas cidades a partir de outros sonhos. O nosso sonho é um sonho de inclusão, um sonho que traga cidades com direitos a pessoas adquiridas e que não transforme apenas conglomerados urbanos sem aspectos de acesso a equipamentos de qualidade, equipamentos públicos de esporte e lazer, equipamentos públicos que possam enfrentar isso. Sem isso, não adianta resolver o problema da moradia, porque a lógica que tem sido feita até agora não soluciona e nem ataca as causas desse problema. Bom, vamos agora então a um novo sorteio. Vai começar agora a segunda rodada, então vou sortear agora o candidato que faz a primeira pergunta dessa nova rodada. Vamos lá. Quem começa essa rodada agora é o candidato Zé Gomes. Vamos sortear também agora o tema da primeira pergunta dessa segunda rodada. O tema é saúde. Bom, o candidato Zé Gomes escolhe a quem gostaria de perguntar. Quem seria candidato? Gostaria de perguntar ao Paulo. Paulo Câmara tem agora, portanto, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta para o candidato Paulo Câmara sobre esse tema. Paulo, a situação da saúde em Pernambuco é de um país em guerra. Pessoas sendo atendidas no chão e corredores. É de conhecimento público que essa situação ocorre em várias unidades médicas, no Procap, no Hospital Regional do Agreste, no recém-construído Pelotas e em várias outras.
Este é o modelo de gestão que você quer dar continuidade como sendo bom para os pernambucanos? O candidato Paulo Câmara tem agora 2 minutos para a resposta. Bom, Zé Gomes, esse é o modelo que nós criamos em 2007 e é o modelo que eu vou continuar. Pernambuco, em 2007, ainda em 2006, na verdade, na campanha do então candidato Eduardo Campos, ele prometeu 3 hospitais. Na época, todo mundo disse que era uma loucura, que ele não ia fazer. E ele fez, e se mostrou tão importante ter feito os 3 hospitais, as 15 UPAs 24 horas, as 14 UPAs de especialidades. Nós mais que dobramos o número de leitos, nós mais que multiplicamos por 5 o número de UTIs, fizemos muito pela saúde. Agora, a saúde é um problema nacional e é um desafio para cada governo. Agora, não dá para imaginar Pernambuco hoje se não tivéssemos feito os investimentos que nós fizemos no passado. Por isso que é tão importante continuar a investir. Fazer os novos hospitais, como eu vou fazer, vão ser 4 novos hospitais, eu vou reformular mais 2 hospitais, construir mais 6 UPAs de especialidades e tratar da humanização, com mais consulta, com mais cirurgia, com mais exames em todos os municípios. A gente vai fazer as parcerias necessárias, eu vou implementar um programa denominado Doutor Chegou, para fazermos mutirão de cirurgias de catarata, exames de mamografia e darmos a oportunidade à população de Pernambuco de ter uma saúde cada vez melhor. O modelo que nós implementamos é um modelo que deu certo, é um modelo que tem sido copiado em todo o Brasil. É um modelo que reduziu em 47% a mortalidade infantil no nosso estado. Pernambuco tinha as piores taxas do Nordeste, hoje está acima dos melhores estados do Nordeste e está na média nacional. Então, isso mostra que a saúde está no caminho certo. Precisamos investir mais, ter mais cuidado, ter mais consulta, ter mais exames, ter mais médicos. Eu vou contratar mais 1.500 médicos, eu vou contratar mais 5.000 profissionais de saúde. Isso tudo para fortalecer um desafio que é constante, mas é um desafio que Pernambuco tem enfrentado com muita determinação, buscando melhorar a vida de todos os pernambucanos. E na saúde não é diferente. O caminho vai ser esse. O candidato Zé Gomes tem agora 1 minuto e meio para a réplica. Bom, mais uma vez, o Paulo fala do que não fez. Ele não fez e teve a oportunidade de fazer porque ele, como tem colocado, era uma das peças principais do governo que temos aí há 7 anos. Em 2006, o Eduardo foi realmente eleito prometendo a construção de 3 hospitais nas entradas da região metropolitana. Esses hospitais foram construídos e quem usa, como eu, o sistema de saúde público sabe que não houve sentimento de melhora. Nós tivemos aí, nesse processo, a apresentação de que a questão da administração das unidades, através das organizações sociais, que são empresas privadas que visam lucro, apesar de serem fundações, mas que são muito bem remunerados seus proprietários, foi colocado como sendo a solução. Infelizmente, no primeiro momento de aplicação, as pessoas acharam que isso era uma solução. Agora, quem hoje precisa ser atendido por essas unidades sabe de que problemas enfrenta. Hoje não existe interiorização do atendimento de alta complexidade porque as empresas não têm interesse de ir para o interior porque lá não vai ter a possibilidade de lucro. Eles precisam de atendimento em escala. Nós temos que discutir essa questão. Por isso que nós estamos propondo o fim das OS na saúde, a saúde sendo administrada diretamente pelo Estado. Estamos apresentando que precisamos ter uma política de atendimento dos municípios com um critério demográfico de implementação dos leitos, para que não temos que ver que 57% dos partos feitos pela rede pública em Recife são de mulheres do interior, para que a gente possa dar solução a esse grave problema que é um flagelo para a população de todo o Estado. O candidato Paulo Câmara tem agora 1 minuto e meio para a tréplica. Bom, Zé Gomes, as novas unidades, e tanto os novos hospitais como as UPAs de especialidades e as UPAs de 24 horas, elas têm todo um mecanismo também de controle e de avaliação. As avaliações que nós temos é de uma aprovação de quase 90% da população que utiliza os serviços. Então, mostra claramente que essas unidades estão funcionando bem, como também melhoramos os hospitais que já existiam, os hospitais que funcionam no modelo tradicional. Para você ter uma ideia, nós aumentamos o número de cirurgias nos 6 maiores hospitais de Pernambuco, que já existiam, em 50%. Isso mostra claramente o nosso compromisso de fazer gestão na saúde, de criar mais oportunidades de cirurgia, de mais exames, de mais consulta, de uma saúde que é realmente mais humanizada e buscando fazer parcerias com os municípios para termos também uma saúde mais preventiva. Agora, precisa se ampliar? Precisa. Se precisa melhorar? Precisa. Nós reconhecemos isso e vamos fazer. Você falou aí da questão das mulheres que precisam vir para o Recife para ter o parto. Nós vamos construir um hospital da mulher em Serra Talhada, outro em Petrolina. Nós vamos finalizar as obras do Hospital da Mulher de Caruaru. O prefeito Geraldo Júlio está fazendo o Hospital da Mulher do Recife, justamente para dar
condição dos partos de alto risco serem feitos e serem tratados em cada região do nosso estado. É assim que a gente governa, identificando os problemas e colocando os desafios na frente, para termos compromissos e fazer. A saúde é isso. A saúde é um compromisso que nós temos e nós vamos fazer como nós sempre fizemos e buscando melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Seguindo a ordem das perguntas, agora o candidato que acabou de responder a pergunta faz agora a sua pergunta. E como ele não pode perguntar ao mesmo que ele perguntou, ele deve perguntar, portanto, ao candidato Armando Monteiro. Vamos então ao sorteio do tema. O tema agora é meio ambiente. O candidato Paulo Câmara tem, portanto, 30 segundos para formular sua pergunta. Armando, nós estamos fazendo a maior obra de saneamento do país. A cidade saneada para sanear a região metropolitana nos próximos 10 anos. É um programa que vem mostrando que Pernambuco acertou, foi eleito a segunda maior obra pública nessa área no Brasil. Eu queria saber quais são suas propostas para o saneamento de Pernambuco. O candidato Armando Monteiro, tem 2 minutos para a sua resposta a partir de agora. Olha, Paulo, a PPP ela foi desenhada e feita e contratada, mas os resultados ainda nós não podemos avaliar. Até porque, no que foi pactuado na PPP, há uma parcela expressiva de investimentos, sobretudo nas chamadas áreas não urbanizadas, que dependerá criticamente da capacidade de investimento da Compesa. E devemos levar em conta que, olhando o Estado no seu conjunto, se essa PPP, como nós desejamos, ela cumpra amplamente os seus objetivos, aquilo que foi pactuado, nós teremos ainda um déficit imenso de cobertura de saneamento no estado de Pernambuco. Há que se olhar a questão das áreas não urbanizadas hoje, que precisam estar contempladas nesse esforço. E temos que ter um olhar sobre o interior de Pernambuco, onde o grau de cobertura é muito pequeno ainda. Nós temos áreas com cobertura próxima de 10%. Portanto, nós precisamos fazer a PPP e o Estado tem que se estruturar para acompanhá-la devidamente, para saber se ela vai efetivamente cumprir aquilo que foi pactuado. E nós temos que fortalecer a Compesa através de um modelo gerencial que contenha desperdícios, que fortaleça a estrutura operacional da empresa, para que ela possa desempenhar um papel que ainda será muito importante nos próximos anos. Por isso, há muito o que fazer na área de saneamento e ainda não há nada a ser celebrado. O que há é um amplo programa de trabalho pela frente, que nós precisamos acompanhar, fiscalizar, monitorar, para que ele efetivamente venha a atender às imensas carências de Pernambuco nessa área, que é uma área fundamental. Agora o candidato Paulo Câmara tem 1 minuto e meio para a réplica. Nosso programa de governo, nosso governo, vai primar pela sustentabilidade. E a sustentabilidade prevê um desenvolvimento econômico acompanhado do desenvolvimento social com o meio ambiente protegido. E o meio ambiente protegido tem no saneamento um dos seus alicerces. Por isso que é tão importante enfatizar a necessidade de continuarmos os investimentos no saneamento. Fizemos a PPP na região metropolitana, onde vamos poder fazer em 10 anos investimentos que não seriam possíveis no curso normal em 50 anos. Isso mostra também a decisão acertada do governo em priorizar um problema de saúde pública também, que é o saneamento. E com isso vai possibilitar a Compesa começar a direcionar os seus recursos para sanear as cidades do interior, que não estão contempladas na PPP da região metropolitana. Nós vamos acelerar também esse conjunto de investimentos para que possamos, nos próximos anos, nos próximos 10 anos, ter um quantitativo de cidades do interior com saneamento feito, melhorando a saúde pública, dando uma melhor relação com o meio ambiente, fazendo realmente com que as coisas aconteçam. Investimentos no saneamento, no abastecimento de água, são prioridades do nosso governo. Muito foi feito, mas a gente sabe que tem que fazer muito mais. Você tem uma ideia, a questão da água, apenas 13 domicílios estavam livres do racionamento em 2007. Em 2013, chegamos a quase 60% dos municípios livres do racionamento. Então, essa forma de governar,
que busca melhorar a vida da população, que a gente vai continuar a partir de 2015. O candidato Armando Monteiro tem agora 1 minuto e meio para a tréplica. A agenda do meio ambiente tem outros desafios, Paulo. Você quer ver uma questão seríssima? Os lixões. Nós temos 160 municípios em Pernambuco que convivem com os lixões, ou seja, não atendem aquilo que a lei, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu. Nós precisamos estimular os consórcios intermunicipais para fazer os aterros sanitários. Isso é algo fundamental. Pernambuco não pode admitir conviver com a realidade dos lixões. Isso é algo deprimente, é algo inaceitável. Portanto, nós temos como meta poder estimular as parcerias desses consórcios intermunicipais para que Pernambuco atenda aquilo que a lei, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos preconiza. E temos que ter um olhar sobre a questão dos cursos d'água e dos rios em Pernambuco. Os rios Capibaribe e o rio Ipujuca estão em péssimas condições. Nós precisamos revitalizá-los e recuperá-los. E nós temos um plano para poder recuperar o Capibaribe. O Capibaribe que serve a 42 municípios em Pernambuco e que está em condições extremamente degradadas. Portanto, a agenda do meio ambiente nos remete a várias outras questões e vários outros desafios que precisarão ser enfrentados. Bom, o candidato que faz a pergunta agora é o mesmo candidato que acabou de responder a pergunta, portanto, o candidato Armando Monteiro, que pergunta agora ao candidato Zé Gomes, que começou a rodada da pergunta. O tema será o último que está aqui na nossa urna. O tema é educação. O candidato Armando Monteiro tem, portanto, 30 segundos para formular sua pergunta. Zé Gomes, Pernambuco festejou há poucos dias uma melhora na posição do IDEB em relação ao ensino médio. Nós saímos da 16ª posição para a 4ª posição no ranking nacional. No entanto, uma melhor avaliação do IDEB, da leitura dos resultados do IDEB, mostra que no ensino fundamental evoluímos muito pouco. Qual é a sua avaliação dessa questão? O candidato Zé Gomes tem 2 minutos para a resposta. Armando, a gente tem colocado desde o início que o maior problema hoje do estado de Pernambuco é a educação. Sem solucionar o problema da educação, nós não vamos conseguir resolver outros problemas muito sérios na área social. A gente tem colocado que a educação tem vários problemas. O IDEB é um deles, mas o analfabetismo cresceu nesse período de crescimento econômico em Pernambuco, por exemplo. Nós tivemos aí a experiência de ver um massacre aos funcionários públicos dessa área. Os servidores da educação estão massacrados, inclusive sendo composto uma grande parte dos professores sendo contratados através de uma forma precária, que são os contratos temporários, os mini-contratos da educação. Então, nós temos que enfrentar isso. O IDEB, o ensino básico, ele faz parte desse problema. É muito importante dizer que se mobilizou muito nessa sociedade. Se fizeram greves, muitas durante os 8 governos do que o Paulo aqui representa. A sociedade colocou, nas últimas eleições nós tivemos candidaturas e colocávamos desde ali que precisavam solucionar esse problema. Então, os problemas da educação precisam iniciar a ser solucionados pela equidade salarial entre os professores que estão ou não na escola de referência. E a escola de referência é importante alertar a população que ela não é nada mais do que uma escola necessita ser. Ela é uma escola que tem professores de todas as matérias, tem estrutura física adequada e pode fornecer as condições para a absorção do ensino. Mas foi importante você trazer essa preocupação, porque, inclusive, eu queria dialogar com você sobre 2 questões que tem aqui colocadas sobre o seu posicionamento sobre a educação. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação fez uma entrevista a qual o Paulo não foi localizado para ser entrevistado, mas você colocou lá que não era defensor da eleição direta de diretores nas unidades escolares. Então, queria que você colocasse um pouco sobre isso, porque você acha que não é importante aprofundar a democracia e a participação na educação. Bom, o candidato Armando Monteiro tem agora 1 minuto e meio para a réplica. Meu caro Zé Gomes, eu quero primeiro dizer que o ensino fundamental é o grande desafio de Pernambuco, porque é a base do sistema educacional.
O governo do Estado não tem oferecido aos municípios o suporte adequado para que Pernambuco eleve o seu desempenho. No IDEB, nós ainda estamos, no que diz respeito à rede pública, na 20ª e 22ª posições nos anos iniciais do ensino fundamental e nos anos finais. É fundamental oferecer um suporte técnico e pedagógico aos municípios. É fundamental criar um conjunto de incentivos para que os municípios se estimulem a apresentar melhor desempenho na educação. O sistema público de educação não pode aprofundar as desigualdades. Não adianta ter ilhas de excelência se no sistema e na base do sistema nós ainda convivemos com uma realidade que está longe de ser a realidade que Pernambuco precisa criar. Quanto à questão dos diretores, eu acho que o que nós precisamos fundamentalmente na educação é o sistema de mérito. O mérito é que precisa ser consagrado a qualquer custo. Porque você sabe, Zé, que a qualidade da direção de uma escola faz a diferença. Portanto, nós temos que o melhor sistema é aquele que assegure o mérito, porque na educação não se pode perder tempo. Esse é o compromisso. Seu tempo foi esgotado, candidato. Agora o candidato Zé Gomes tem 1 minuto e meio para a tréplica. Bem, a gente precisa cobrar responsabilidades aqui nesse debate. O Armando e os partidos que fazem parte da sua coligação tiveram um papel importante na gestão do Paulo. Hoje eles dois estão separados aqui fisicamente porque eu estou entre os dois, mas politicamente eles estão unificados em torno de um mesmo programa. Um programa que não prevê participação popular, não prevê controle da gestão através do controle social. Nós precisamos avançar nisso. Essa concepção de que a meritocracia vai dar solução para a sociedade, nós já sabemos onde vai terminar. Nós defendemos uma participação que possa fazer com que as pessoas, o povo de Pernambuco, seja parte da solução dos seus problemas. Por isso, defendemos que não só devemos ter eleição direta para diretores, mas que devemos fortalecer institucionalmente os conselhos escolares. Porque aí sim a sociedade vai fazer parte da discussão da solução, a sociedade vai poder ter abertura de números que até hoje eu espero, tive a oportunidade de perguntar ao Paulo, quantos % dos estudantes da rede estadual estavam matriculados em escolas de referência. Até hoje eu espero essa pergunta. Perguntei 2 vezes, inclusive, em um debate organizado aqui em Caruaru e ele até agora não respondeu. Felizmente é assim que se fazem as coisas. Nós precisamos de participação popular. Sem participação popular não vamos resolver os nossos problemas. A meritocracia não é saída para a solução da educação. Nós precisamos que a sociedade discuta, organize e apresente as suas soluções. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso compromisso. Bom, chegamos agora ao fim desse primeiro bloco. A gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco os candidatos vão responder às perguntas feitas pela população. Eleições 2014, o voto na TV Clube Record.